Então, Deusa, vamos lá, a gente precisa entender o seguinte. Existem duas questões que a gente precisa falar, tá? A primeira é que ser solteira é diferente de estar solteira. Você não é solteira, você está solteira. Cuidado para não se impregnar com essa identificação, tá bom? Mesmo que você esteja solteira há muito tempo, mesmo que você nunca tenha tido um relacionamento ou relacionamentos longos, você não é solteira, você está. Por quê? Porque a solteirice, ela é uma fase da vida. Fase essa que é importantíssima quando a gente é mais novinho. Claro que tem pessoas que iniciam relacionamentos desde novinhas. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas, tá? E, assim, pensando com a cabeça de hoje, talvez eu tivesse curtido um pouco mais antes de entrar tão cedo num relacionamento assim. Mas, fato é que quando a gente é mais novinho, quando a gente é adolescente, é a fase que predomina. E depois que a gente termina um relacionamento, também é importante a gente curtir essa fase de solteirice, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Porque talvez você esteja se perguntando, mas Gabi, na verdade essa é a nossa natureza, né? Visto que a gente nasce sozinhos, né? Logo morreremos sozinhos. Sim, você nasce sozinha, mas você não morre do jeito que você nasceu. Você, a partir da sua vida, vai vivendo experiências e construindo coisas, construindo habilidades, aprimorando as suas capacidades, vai se desenvolvendo, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo recursos, né? Você não morre exatamente do jeito que nasceu. E toda essa experiência de vida, ela tem como ponte fundamental os relacionamentos, porque o ser humano é um animal que foi criado para se relacionar. Até por isso que a gente só pode reproduzir a espécie, procriar a espécie através de um outro parceiro. Então é através do relacionamento que você vai poder crescer mais, vai poder se desenvolver mais e vai poder, através de uma multiplicidade de experiências, ir construindo toda a sua vida aí. Mesmo que quando você morrer, você vai chegar lá do outro lado, né? E não vai ter o seu parceiro, o relacionamento, ele é uma ponte muito importante para você navegar pela vida, para você caminhar pela vida. Até porque, a não ser que você vá para o alto de uma montanha e se torne uma monja, você vai precisar se relacionar nesse mundão de Deus aí. E não só biologicamente, mas emocionalmente. Porque todo ser humano nasce com a necessidade de conexão emocional. Por isso que quando a gente nasce, a gente tem uma mãe e um pai, né? Os nossos primeiros laços de conexão emocional e de família são formados ali. A partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai afrouxando um pouco esses laços e vai começando a desenvolver outros laços para criar a nossa família com o nosso parceiro e ter os nossos filhos, e aí sim o ciclo da vida vai se repetindo. Essa é a natureza da vida. Deus, eu não tô falando que isso é uma regra, tá? Você tem que casar e ter filhos, não é isso, mas tô te dizendo como funciona a dinâmica dos ciclos da vida e a perpetuação da espécie, para você entender que no final das contas, estar solteira é uma fase, que a natureza do ser humano é se relacionar e procriar, tá bom? Dito isso, a gente também precisa entender que não é porque é uma fase que nós temos que pular o mais rápido possível. A fase, ela precisa ser vivida, e bem vivida, com muita qualidade. Não acabei de falar pra você aqui que eu comecei a namorar bem novinha, mas se eu pudesse fazer essa escolha de novo, eu não vou falar voltar no tempo, né? Porque foi bom que aconteceu, me proporcionou muitos aprendizados, mas se eu pudesse fazer essa escolha de novo, eu com certeza não teria começado a namorar tão cedo assim, porque teve muitas coisas e muitos momentos que eu não vivi, que eu não aproveitei como eu poderia, e que com certeza teria enriquecido muito mais minha vida. Então, quando a gente aprende a olhar pra essa fase de solteira que vai acabar, tá bom? E depois que acabar já era. Depois que você entra num relacionamento sério, encontra o homem da sua vida, casa, e acabou. O resto da vida do lado dele, né? Então, a fase de solteira, na verdade, minha deusa maravilhosa, vai ser a fase mais curta da sua vida. Por isso, tem que aproveitar. E não é porque, aqui entra o segundo ponto, né, que você está solteira que necessariamente você está sozinha. Muitas mulheres confundem, né, a questão de estar solteira com estar sozinha. Sentem-se carentes muitas vezes. Deusa, deixa eu te contar 4 coisas. Primeiro ponto, tá? Só é sozinha a mulher que não sabe se dar prazer, se dar sensações de bem-estar. Quando eu falo prazer, talvez venha uma imagem já de, sei lá, você com o vibrador ali, né? Também.
também, tá bom? Também. Mas não é só isso. Até porque o ser humano, ele precisa de relações emocionais. Não acabei de falar pra você aqui que é importante a gente ter essa conexão emocional? Só que isso não necessariamente precisa vir sempre de um homem. É claro que com o homem tem um gostinho a mais, é sempre mais especial. Mas a mulher que sabe se dar prazer, sabe se proporcionar sensações de leveza, de alegria, de bem-estar, de conexão com outras pessoas, ela não se sente sozinha. Segundo, só é sozinha quem não pode contar consigo mesma. Muitas mulheres, por vezes, precisam de companhias, às vezes das amigas, às vezes de um homem, para fazer coisas, né? Para viajar, para ir para um bar, para fazer uma viagem, para fazer qualquer coisa, para estimular ela a fazer alguma coisa. Elas sempre estão buscando motivações externas e muitas vezes a mulher acredita que quando ela tiver um parceiro, ela vai ter a motivação externa para se exercitar, para comer bem, para viajar, para se proporcionar um jantar romântico. E aí, de fato, ela vai se sentir sozinha. Mas isso é porque ela ainda não aprendeu a degustar a própria solitude. Quando a mulher sabe que ela pode contar com ela mesma no final das contas para fazer o que ela quiser, que ela não vai passar vontade simplesmente porque ela não tem um parceiro ou uma amiga, ela aprende a valorizar a verdadeira solitude, que é aquela delícia que é a própria companhia dela e o silêncio. O silêncio, ele pode ser assustador no primeiro momento, mas quando você aprende a conviver com ele, ele fica tão gostoso, tão silencioso, porque você consegue ficar bem ali com os teus próprios pensamentos, com a tua própria energia, mas para isso você precisa cuidar dos seus pensamentos, orar e vigiar, e cuidar da sua energia. E se você tiver péssimos pensamentos e uma péssima energia, você não vai suportar ficar com você mesma. Terceiro ponto, só é sozinha quem entende que dentro da fase de solteira, você precisa correr atrás da vida, porque as coisas não simplesmente acontecem, não chegam simplesmente até você. E aqui entra uma questão de iniciativa, de energia, realmente de fazer, realizar e de ir atrás. O que por vezes falta em algumas mulheres. Algumas mulheres, elas só querem ficar no comodismo, naquela vida tranquilinha de ter toda uma programação feita no final de semana, saber exatamente o que fazer, saber exatamente com quem falar, o que falar, aquela rotina pré-estabelecidinha assim, né? Eu também gosto disso, deusa, mas a fase de solteira pede movimento. E quando você tá solteira, você precisa correr atrás da vida. Mas não é um correr desesperada, é ir atrás da vida, fazer as coisas acontecerem. É arquitetar os seus finais de semana, os seus feriados, as suas atividades, os seus encontros. É ir atrás das pessoas, é fazer reuniões, reunir as pessoas por você mesma, porque não tem aquela estabilidade. Vida de solteira não tem estabilidade. Isso é um fato. Você pode olhar pra isso e falar que delícia, vou aproveitar isso então, ou você pode ficar choramingando de que você quer estabilidade, e aí ficar sofrendo aí sozinha, né? E o quarto ponto, e mais importante no meu ponto de vista, né? Mas que só é sozinha quem não tem de fato uma conexão com Deus. E aqui eu não tô falando de religião. Você pode ter uma religião, ser super fervorosa, ir à missa todos os domingos. Isso não faz você ter uma conexão com Deus ou não. A tua conexão com Deus, ela é estreitada no seu dia a dia, na sua vivência diária, nas conversas que você tem com Ele. Quantas vezes no seu dia você para pensar nele, para se conectar, para agradecer, para honrá-lo, tanto em prece quanto nas pequenas coisas diárias que você faz pelos outros e pela comunidade que te cerca, para honrar a vida que Ele te deu, para deixá-lo feliz. É assim que a gente estreita a nossa conexão com Deus. E quanto mais conexão com Deus a gente tem, quanto mais forte ela é, menos sozinha a gente fica, porque Ele sempre dá sinais, Ele sempre mostra as graças dele pra gente em todos os momentos da nossa vida e principalmente naqueles que a gente mais precisa.